Perdido na selva. Um capelão contou-me certa vez aquilo porque passara na Segunda Guerra Mundial. Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva. Ficou assustado, mas sabia que havia duas espécies de medo: o normal e o anormal, como já ressaltamos anteriormente. Decidiu que tinha de fazer imediatamente alguma coisa para acabar com seu medo e começou a falar para si próprio, dizendo: John, você não pode entregar-se ao seu medo. Medo é um desejo de segurança e proteção, de uma saída para o seu problema. Afirmou então: a infinita inteligência que guia os planetas em seus cursos está agora a orientar-me, a dirigir-me para fora desta floresta. Continuou a dizer essas palavras durante 10 minutos ou mais, em voz alta. Então acrescentou: algo começou a surgir dentro de mim. Uma atitude confiante dominou-me e comecei a caminhar. Poucos dias depois, milagrosamente, saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento. Foi a mudança de atitude mental que o salvou. Sua fé e a confiança no poder e sabedoria subjetiva dentro de si foram a solução para seu problema. Declarou-me ele: se eu tivesse começado a lamentar o meu destino e permitisse que os meus temores me dominassem, teria sucumbido ao monstro do medo e provavelmente teria morrido de medo e inanição. Ele pediu demissão. O gerente geral de uma grande organização contou-me que durante 3 anos viveu com receio constante de perder o seu lugar. Estava sempre imaginando seu fracasso. A coisa que temia não existia, exceto com um pensamento ansioso mórbido em sua mente. Sua imaginação intensa dramatizava a perda de emprego, até que ficou nervoso e neurótico. Finalmente pediram-lhe que demitisse. Na verdade, foi ele quem provocou sua demissão. Suas constantes imagens negativas e sugestões de medo à sua mente subconsciente fizeram com que esta respondesse e reagisse de acordo. Isso levou a cometer erros e tomar decisões tolas, resultando em seu fracasso como gerente geral. Sua demissão nunca teria ocorrido se ele se tivesse imediatamente deslocado para o lado da sua mente oposto àquele que se localizava o medo. Conspiravam contra ele. Durante uma recente excursão de conferência, tive a oportunidade de conversar por 2 horas com a alta autoridade do governo. Possui um profundo senso de paz interior e serenidade. Disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista politicamente o perturbam. Costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã e compenetrar-se de que no centro de si mesmo há um profundo sereno oceano de paz. Meditando dessa forma, gera uma força tremenda que supera toda a sorte de dificuldades e temores. Há algum tempo, um colega telefonou-me à meia-noite e disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele. Disse então o seguinte para o colega: vou dormir agora em perfeita paz. Trataremos do assunto amanhã às 10 horas, disse-me ele. Sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se a menos que emocionalize e aceite mentalmente. Recusei a dar guarida à sugestão de medo do meu colega, por conseguinte, nenhum dano podia advir-me. Observe com que calma, tranquilidade e paz ele se portou. Não ficou nervoso, arrancando os cabelos ou torcendo as mãos no centro de si mesmo. Encontrou as águas serenas, a paz interior, onde havia uma calma inexequível. Livre-se de todos os seus medos. Use esta fórmula perfeita para afastar o medo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os seus temores. Salmo 34.4. O Senhor é uma palavra antiga que significa lei, o poder da sua mente subconsciente. Conheça as maravilhas do seu subconsciente e saiba como ele trabalha e funciona. Domine as técnicas apresentadas nesse capítulo. Ponha-as na prática hoje mesmo e agora.
Sua vontade subconsciente responderá e você ficará livre de todos os seus temores. Busquei o Senhor e Ele lhe acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Haja assim para libertar-se do medo. Faça a coisa que receia e a morte do medo será certa. Diga para si mesmo com toda sinceridade: vou dominar esse medo e conseguirá. O medo é um pensamento negativo em sua mente, supere-o com um pensamento construtivo. O medo já matou milhões de pessoas. A confiança é maior que o medo. Nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem. O medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. O amor expulsa o medo. O amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida. Apaixone-se pela honestidade, pela integridade, pela justiça, pela boa vontade, pelo sucesso. Viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor. Neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta. Lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou, para vencer seu medo, que cantava muito bem, era equilibrada, serena e calma. O medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais. Você pode superá-lo afirmando frequentemente: possuo uma memória perfeita para tudo aquilo que necessito saber. Pode imaginar também um amigo cumprimentando-o por seu brilhante sucesso nos exames. Persevere e vencerá. Se você tem medo da água, nade. Em sua imaginação, nade livremente, alegremente. Sinta o frio da água, a sensação de estar atravessando o nado, uma piscina. Torne essa imagem tão vívida quanto possível. Fazendo-o subjetivamente, será compelido a entrar na água e dominá-la. Essa é a lei da sua mente. Se você tem medo de lugares fechados, tais como elevadores, salas de conferência, etc., ande mentalmente um elevador, bendizendo todas as suas peças em funções. Você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá. Você nasceu apenas com 2 medos, o medo de cair e o medo do barulho. Todos os seus outros medos são adquiridos, livre-se deles. O medo normal é bom, o medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente que os pensamentos de medo acarretam o medo anormal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. Dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo, que é o oposto do seu medo. Este é o amor que expulsa o medo. Se você tem medo de fracasso, dedique sua atenção ao sucesso. Se você tem medo das doenças, pense na saúde perfeita. Se você tem medo de um acidente, pense na orientação e proteção de Deus. Se você tem medo da morte, pense na vida eterna. Deus é a vida. E esta é a vida agora. A grande lei da substituição das respostas do medo o que quer que você receie possui solução sobre a forma de um desejo seu. Se você está doente, deseja saúde. Se você está na prisão do medo, deseja liberdade. Espere sempre o bem, concentre-se mentalmente no bem e saiba que seu subconsciente sempre lhe responde, nunca falha. As coisas que você teme, na verdade, não existem, a não ser como pensamentos em sua mente. Os pensamentos são criadores, por isso que Jó disse que a coisa que eu temia me aconteceu. Pense bem, e o bem advirá. Enfrente os seus temores, traga-os à luz da razão, aprenda a sorrir dos seus temores. Este é o melhor remédio. Nada pode perturbá-lo, a não ser o próprio pensamento. As sugestões e afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum. O poder está dentro de você, e quando seus pensamentos são focalizados no que é bom, o poder de Deus estará então com seus pensamentos bons. Há apenas um único poder criador,
e ele se manifesta como harmonia. Não há diversões nem querelas nele. Sua fonte é o amor. Por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem. Como permanecer sempre jovem de espírito? Seu subconsciente nunca envelhece. É eterno, sempre jovem e infinito. É uma parte da mente universal de Deus que nunca nasceu e nunca vai morrer. A fadiga e a velhice nada tem a ver com qualquer qualidade ou poder espiritual. A paciência, a bondade, a honestidade, a humildade, a boa vontade, a paz, a harmonia e o amor fraternal são atributos que nunca envelhecem. Se você continuar a possuir essas qualidades nessa nova etapa de vida, permanecerá sempre jovem de espírito. Lembro-me de ter lido um artigo em uma das nossas revistas há alguns anos informando que um grupo de eminentes médicos da clínica de Corey de Cincinnati, no Ohio, revelará, após exaustivas pesquisas, que os anos somente não podem ser responsabilizados por distúrbios degenerativos. Esses mesmos médicos afirmaram que é o medo do tempo, não o tempo em si mesmo, que possui um efeito envelhecedor prejudicial sobre nossas mentes e corpos. E o medo neurótico dos efeitos da idade pode bem ser a causa da velhice prematura. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que prosseguiam em suas atividades produtivas pelos anos afora, bem além do período normal de vida. Alguns demonstraram toda a sua grandeza na velhice. Por outro lado, tive o privilégio de encontrar e travar conhecimento com inúmeras pessoas sem grande preeminência, mas que, em uma esfera menor, pertenceram àquela categoria de mortais aos dazes, que provaram que a velhice em si mesma não destrói os poderes criadores da mente e do corpo. Ele envelhecera no pensamento. Alguns anos procurei um velho amigo em Londres, na Inglaterra. Tinha mais de 80 anos. Estava bastante doente e, evidentemente, estava também sucumbido à idade avançada. Nossa conversa revelou sua fraqueza física, seu sentimento de frustração e uma deterioração geral bem próxima da morte. Lamentava-me de ser um inútil, afirmava que ninguém o queria. Com uma expressão de desesperança, atraiu uma falsa filosofia. Nós nascemos, crescemos, ficamos velhos, sem nenhuma serventia. E isso é o fim. Essa atitude mental de inutilidade e insignificância era a principal razão da sua doença. Olhava para frente e via apenas a senilidade, depois mais nada. Na verdade, ele envelhecera em sua vida mental, e sua mente subconsciente transformava em realidade todo o seu pensamento habitual.